Jesus, amém? Para a finalização, eu digo glória a Deus. Para quem está muito alegre, diga aleluia. Deus, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que me é concedida de mais uma vez poder ministrar a sua palavra. Deus, que eu privilégio estar em sua santa presença, juntamente com a sua igreja, adorando, glorificando e exaltando o nome daquele. Pode trazer o primeiro para tirar aqui e botar o certificado. Deus abençoe, a esposa da senhora Viviane, isso, Deus abençoe, Viviane, Deus abençoe, a toda a liderança do mundo, de igreja, de líderes, a toda a liderança, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Trago um abraço da minha esposa, a pastora Eveline, estou em casa com as crianças, tá bom? E somos ali do Ministério Apostólico Fogo do Avivamento, onde nós somos os fundadores e presidentes do Ministério. Eu, pela infinita misericórdia de Deus, apóstolo Marlon, da misericórdia de Jesus Cristo, chamado e separado para esse determinado ministério. Então, nós vamos apresentar, que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 10. 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 10. Quem encontrou, ninguém levou morar no céu. Quem não encontrou, ninguém espera por mim, que eu também quero ir. Quem não trouxe Bíblia, diga eu também vou. Quem está com ela no celular, diga Jesus nesse gastanho. Amém? Diz assim o texto sagrado: Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, ou até lhe dar queima das mãos, e ficar a mão pegada a espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. E o povo foi onde ele estava, somente para pegar o despojo. Amém? Deixa a Bíblia na cadeira, rapidinho. Deus levitas, músicos, me ajuda. Cortando um pouco, né? Glória a Deus, aqui está melhor. Graças a Deus. Só melhor para mim, filho. Só melhor, isso. O tema da campanha é ferido nas guerras, só não. Eu quero ministrar algo ao teu coração que Deus colocará no meu enquanto eu orava nessa tarde. O horário era meio-dia. Enquanto eu orava, apresentava esta igreja, eles não incluem essa campanha do tema. A primeira coisa que eu quero perguntar é qual tipo de guerra você tem travado. A segunda coisa que eu quero perguntar, qual é o nível da guerra que você se encontra. A outra pergunta é em que área é essa guerra? Aí a gente vai desenrolando bastante no decorrer da mensagem, amém? Mas desceu o varão, resplandecente lá da glória, glorificado, esse é Deus que dá vitória, olho de fogo, sapato de fogo, olho de novo, mas desceu em guerra, matando de guerra.
voz dos 5 queridos. Queridos, alguns minutos atrás nós lemos e alguns ouviram o texto que está localizado em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 10. Esse texto ele fala de algo que aconteceu na época em que Davi reinava sobre o povo de Israel. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, que o Senhor fala com este homem, a qual nós acabamos de ler, o livro que leva ao seu nome. O Senhor disse no livro de 1 Samuel, capítulo 16, no verso 1, dizendo assim: até quando tu terás dor de saúde tendo eu rejeitado? Levanta-te e vai à casa de Jessé o Belemita, porque houve ali escolher um dos seus filhos para ser rei de Israel. Mas deixa eu atenção nesse texto, porque Deus está dizendo que ele escolheu alguém para ser rei, sendo que já havia um rei. Esse rei que tinha só o título, mas já não tinha mais a aprovação de Deus. Porque tem muita gente que tem só o título, mas não tem mais a aprovação de Deus. Então esse rei ele carregava o título de rei, mas já não tinha mais a aprovação de Deus. E é por isso que Deus vai falar com Samuel, o profeta, e vai dizer: vai a Jessé, vai na casa de Jessé, e procura por um dos seus filhos, porque eu já escolhi alguém para ser o futuro rei de Israel. O que me chama a atenção nesse texto é porque o Senhor diz: vai, aleluia. Diz para Samuel, dando uma ordem a ele, dizendo: vai à casa de Jessé, porque eu já escolhi alguém. E Deus me diz assim: eu não pedi a opinião de ninguém a respeito da escolha que eu fiz. Eu não pedi a opinião de ninguém a respeito da escolha que eu fiz. Então eu vejo Deus falando: eu não me importo se vão gostar ou não, a escolha é minha. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe para agradar, aleluia. Não, Ele não escolhe para agradar terceiros, Ele escolhe porque Ele viu algo nesse escolhido que ninguém viu. E o que é que Deus viu? Diz: achei um homem segundo o meu coração. Opa, enquanto eu estava sentado aqui na cadeira do altar, Deus falou algo no meu coração: filho, analisa bem a vida de Davi, porque ela começou uma vida de batalha, uma vida de guerra. Foi uma vida de batalhas, uma vida de guerra, uma vida de lutas. E Deus me chama agora a atenção, dizendo que Ele manda Samuel ir até a casa de Jessé. E o que me chama a atenção é que Davi não estava na casa quando Samuel chega. Tem alguém aqui que dá glória a Deus? Quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé apresenta os sete filhos que tinha. Só que ele esquece de apresentar o menor. Aleluia. Por quê? Porque Jessé pensa que por Davi ser o menor, Deus não estaria de olho nele. Vou falar de novo. Jessé pensa que pelo fato de Davi ser o menor, Deus talvez não escolheria ele. Só que me chama a atenção é que Deus sabia onde Davi estava, sim ou não? Sabia, porque Deus
promessa é necessário se passar pelo processo. Então Davi, ele já inicia a sua jornada em meio à guerra, em meio à luta, e ela cuidando de ovelhas, e as ovelhas eram do seu pai, e esse momento que Davi mata leão, mata urso, prepara ele para matar gigantes. Tem alguém aqui que quer matar Deus? Aí a gente volta um pouco na história, 1 Samuel capítulo 17, Israel está em guerra contra os filisteus. Contra quem? E a guerra torna a acontecer novamente aqui em 2 Samuel capítulo 23. Israel está novamente em guerra contra os filhos. E Deus falou no meu coração, é porque o inimigo é incansável. Ele não desiste. Ele não desiste. Escuta isso aqui. Os filisteus vão representar o inimigo das nossas almas aqui hoje. Aleluia. Agora olha para cá. Davi, ele recebe uma ordem do seu pai. No capítulo de número 17, ele recebe uma ordem de 1 Samuel dizendo: vai até o campo de batalha, vai lá no acampamento e leva comida para os teus irmãos e também comida para o comandante. E traz boas notícias da guerra, Davi. Traz boas notícias. Davi é um menino muito obediente. Só que quando Davi chega no local da guerra, ele deixa o mantimento que seu pai lhe havia ordenado deixar. Davi percebe que tem algo acontecendo, que está acontecendo ali é diferente. Não é algo bom que está acontecendo. Davi percebe que de um lado do monte está o exército de Israel, do outro lado do monte está o exército filisteu, mas no meio do vale tem um circunciso afrodisíaco.
Vou falar de novo. Davi está dizendo: eu não vim para observar, eu vim para resolver. Davi está dizendo: eu não sou o tipo de homem que só fica olhando o problema e nada faz para resolver. Eu sou o tipo de homem que eu vejo o problema e eu procuro a solução. A sua revelação. Oportunidades, quando elas estão à nossa frente ou à nossa porta, temos que abraçá-las, temos que agarrá-las, porque dificilmente essas oportunidades voltam. Em meio a uma guerra, em meio a uma afronta, Davi viveu uma oportunidade, viu o quê? Uma oportunidade. E ele abraça essa oportunidade. É agora que a minha história muda. Aleluia! Alguém chega e vai dizer para o rei: ó. Alguém chega e vai dizer para o rei: ó, tem um menino aí. E ele disse que ele vai lutar com os gigantes. Até então ninguém tinha se candidatado. Aí manda chamar Davi na presença do rei. Quando Saul olha para Davi, Saul despreza Davi. Só que Davi já está acostumado com o desprezo. Então aquilo não causa muito efeito nele, não. Davi já tem o coração blindado com a rejeição, com o desprezo. Saul vai dizer para ele: ó, é só um menino, aquele lá treinadeira da mocidade. Tu não pode lutar contra esse gigante, não. Aí Davi vai dizer: rei, vem cá, eu quero contar uma história para ti. Porque o problema de muita gente é falar coisas a nosso respeito sem conhecer a nossa história. Vou falar de novo. O problema de muita gente é falar coisas a nosso respeito sem conhecer a nossa história. E quem tem história com Deus é diferente. Porque além de Davi cuidar de ovelha, ele também adora. Ele também se relaciona com Deus. Ele também tem comunhão com Deus. Ele tem intimidade com Deus. E essa é a diferença da vida de Davi para os outros. É que Davi tem o que ninguém tem. O que é intimidade? Relacionamento com Deus. Ele diz: olha, deixa eu contar uma história. Enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um urso, eu matei ele. Veio um leão, eu também matei ele. Não vai ser diferente com esse incircunciso. O Deus que me ajudou a matar o leão e o urso, ele vai me ajudar a matar esse leão. Quando Davi fala isso, Saul deixou de olhar para o tamanho dele e começou a ver o que Davi carregava. Não pegou não. Vou falar de novo. Quando Saul ouviu Davi falar isso, ele deixou de olhar para o tamanho de Davi e começou a perceber que o Davi carregava. O que era que Davi carregava? Foi a ciência de Deus. E como Saul já tinha sentido a presença um dia, ele queria: esse menino vai ganhar essa guerra. Por quê? Porque maior é o que está nele do que o gigante que está na Maracaia, a sua anda. Já concluí. Os pregadores estão lendo o texto, está falando uma coisa, não, pera lá. Davi já vinha de muitas guerras, de muitas batalhas, de muitas pelejas. Quando ele derrotou esse gigante chamado Golias, cada tempo a gente vai acelerar um pouquinho. Ele derrubou esse gigante chamado Golias. Davi entrou em evidência. Davi entrou em evidência. Agora todo mundo olha para Davi e está dizendo: olha o derrubador gigante ali.
chegar nesse momento da idade avançada, a Bíblia vai dizer que Davi tem 30 valentes. Em outras traduções vai dizer que é 37, mas ele tem 30 valentes ou 37 valentes. Para homens valorosos, homens de honra, que honraram Davi. Mas entre esses 37 havia 3 que era como se fosse o guarda-costa de Davi. Aleluia! E assim como Deus era com Davi, Deus era também com os seus valentes. Aqui no capítulo de número 23 vai dizer que Davi vai proferir as suas últimas palavras. Ele também vai falar a respeito dos 37 valentes de Davi. Aqui no capítulo 23, 2 Samuel, vai nos falar acerca das últimas palavras de Davi. E quais são as suas últimas palavras? Está no versículo 3 e 4 de 2 Samuel 23. Diz que o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim, me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será pela luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu esplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Então Davi me profere essas palavras, e elas vão ser consideradas como as últimas palavras de Davi. E como eu falei para você, o texto diz que Davi está em guerra. Está em quê, irmão? Guerra. Israel, como é lá, Israel está em guerra. Só que Davi tem os seus valentes. Tem o quê? Os seus valentes. E dentre esses valentes, um vai se destacar. E esse que vai se destacar é esse homem chamado Eleazar. Eleazar. Quem é ele? Eleazar. E algo me chama a atenção porque existem momentos da nossa vida cristã que nós não estamos na nossa melhor fase, que nós não estamos no nosso melhor momento, mas ainda assim nós precisamos lutar. Tem alguém aqui? A Bíblia ela mostra homens e mulheres, vou falar, a Bíblia mostra homens e mulheres que mesmo cansados, mesmo machucados e pressionados, não abandonaram o campo de batalha. Se eu fosse falar de Davi, eu acredito que Davi poderia usar as palavras que o apóstolo Paulo usou. Então foi: eu combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E como eu falei, entre todos os valentes, entre eles está Eleazar. Eleazar é um dos valentes de Davi. E o texto vai dizer que ele ficou tão firme na batalha que a sua mão grudou na espada. Deu alegria, glória a Deus. Ele ficou tão firme na batalha que a
Porque acredito que diz: eu estou contigo. E na hora do aperto ele te abandona. Na hora do aperto ele te larga. Vai a sede, eu lá no camarada. Ele as ficou quando os outros foram embora. Ele as ficou quando os outros foram embora. O contexto mostra que os cristãos vieram contra Israel. A maioria do exército de Israel fugiu, deixando, porém permaneceu no campo de batalha. Ele as dizendo: Davi, eu estou contigo até no final. Ele está dizendo: eu estou contigo agora. Nós estamos juntos nessa peleja. Uma barra cega, posso profetizar? Deus vai levantar gente para ficar do teu lado no dia da guerra. Deus vai levantar gente para ficar do teu lado no dia da batalha, que não vai te abandonar, que não vai te deixar sozinho. Eu posso profetizar? Deus acabou de falar no meu coração. Eu estou mandando um reforço do céu para cá. Vai subir. Eleazar, porém, permaneceu. Eleazar, porém, permaneceu. Todo mundo foi embora, mas ele ficou. Porque essa guerra não era para quem foi embora, essa guerra era para quem ficou. Deus só dá as maiores batalhas para os seus melhores guerreiros. Aleluia! Lá eu cerco que lá não queria para a sua. Sabe o que significa o nome Eleazar? Significa Deus ajudou. Vou falar de novo. O significado do nome Eleazar é Deus ajudou. Ah, Jesus. Quando eu olho para a história de Eleazar, isso me ensina um princípio bíblico. E qual é esse princípio? Permanecer não é sobre força humana. Vou falar de novo. Quando eu olho para a história de Eleazar, isso me ensina um princípio bíblico. Qual é o princípio? Permanecer não é sobre força humana, mas sobre dependência de Deus. Sobre dependência de Deus. Às vezes as pessoas ao nosso redor desistem, desanimam, saem da guerra. Mas Deus está levantando pessoas que dizem: eu posso estar ferido, mas ainda estou aqui. Às vezes as pessoas ao nosso redor desistem, desanimam, saem da guerra. Mas Deus está levantando pessoas que dizem: eu posso estar ferido, mas ainda estou aqui. Então a palavra para você hoje: permaneça quando outros fogem. Permanecer quando outros fogem é marca de gente que será levantada por Deus. Permanecer quando os outros fogem é marca de quem vai ser levantado por Deus. O Senhor, Ele honra quem não abandona o propósito. O Senhor honra quem não abandona a batalha. Mesmo machucado, o Senhor, Ele honra. Meu Deus, já foi embora. Desculpa. Ele louvou até a sua mão cuidar da espada. Ele louvou até a sua mão cuidar da espada. Ele usou uma espada. Aqui nessa guerra dele era uma espada. Lembra que eu falei no início qual é a tua luta? Lembra que eu te perguntei no início? Palavra certa, assim, Jesus. Eu falei: qual é a tua guerra? Que tipo de nível é a tua guerra? Eu perguntei: em qual área é a tua guerra? Será que é na casa?
TDAH, o desânimo, a frustração, a ansiedade e a pressão. Você vai avaliar em que nível ela se encontra, em qual área ela é. Diferente da peleja de Eleazar com Davi, a sua talvez é diferente da dele. Eu não sei qual é a forma que o inimigo está te atacando. Eu não sei qual é a forma que o inimigo está te aprontando. Mas uma coisa eu sei, é que você não está sozinho nessa guerra. Aleluia! Então essa resposta ela fica para ti. Qual é o tipo de guerra que você está travando? Qual é o nível que está essa guerra? Em que área é essa guerra? É que é suiando na palavra. A espada aqui na mão de Eleazar, para os nossos dias, ela representa a palavra de Deus, que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 17. Tem gente que está perdendo a guerra da palavra porque não sabe manusear a palavra. E o povo perece por falta de conhecimento. Vou falar de novo. A guerra naquele dia era física, também espiritual. Mas o nível de guerra que a gente trava hoje é espiritual. E Deus ele deixou a arma para a gente, deixou armas, armaduras. E no meio dessas armaduras tem a sua palavra, que é a palavra do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Jesus ele está no deserto, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, Satanás se apresenta a ele e percebe que Jesus tem fome. Ele diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha para cá. Satanás ele vai na fragilidade, ele vai na vulnerabilidade que Jesus se encontra no momento. Qual é fome. Olha, ele estava jejuando 40 dias, 40 noites, não tinha comido nada. Satanás olha para ele e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pães. Só que quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Vou falar de novo. Quem sabe quem é em Deus não precisa provar. Quem sabe quem é em Deus não precisa provar nada para ninguém. Jesus não tinha que provar nada para Satanás, porque ele sabia quem ele era em Deus. A gente começa a perder a batalha quando a gente quer provar quem a gente é. A gente não precisa provar nada para ninguém, porque é uma diferença de quem anda com Deus. Ele não se apresenta, Deus quem diz quem ele é. Olha, então basta você ler. Aleluia. Essa história de Eleazar aqui, vou concluir. O terceiro dia é um esforço tão intenso que sua mão ficou colada, ficou mudada, rígida, travada pelo esforço. Então isso mostra resistência. Deus vai te dar resistência. Isso mostra perseverança. Deus vai te fazer perseverança. Isso mostra intensidade espiritual. Ou seja, ele lutou além do limite humano. Ele lutou além do limite humano. E a força que ele precisava, ela veio do Senhor. Espírito Santo do Deus vivo. Entende, Jesus? A sua vitória não virá porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Mesmo ferido, Deus te usa. Mesmo cansado, Deus te sustenta. Mesmo criador, Deus te dá livramento. O que Deus quer,
O que Deus quer você fique na guerra, que você não abandone o campo da batalha, porque a vitória é dele, mas a postura é sua. Tem alguém aqui que dá glória a Deus? Todo mundo foi embora, todo mundo foi embora, e ele ficou chorando. Aí o texto diz: quando todos foram embora, este se levantou. Vou falar de novo. Israel estava sendo contra-atacada pelos filisteus. Quando todos os homens de Israel foram embora, Eleazar se levantou. Tem gente que quer vencer a guerra, mas não quer se levantar. Tem gente que quer vencer a guerra, mas não quer se posicionar. E não quer se levantar, se posicionar, porque está dizendo: estou tão ferido, estou tão machucado. Lá para a serra, a chuva, mandará a chuva. Mas a ordem de Deus para alguém aqui hoje é se levanta. A ordem de Deus para alguém aqui hoje é se posiciona. O texto diz que ele se levantou, e quando ele se levantou, o texto vai dizer que ele feriu os filisteus. Ele feriu os filisteus. Eu não entendi, pregador. Enquanto tinha filisteu, ele estava ferindo. Enquanto tinha inimigo, ele estava lutando. Ele estava calabaçura, eu vou falar uma coisa para você. Tem um momento que a gente faz tanta força no braço, que a força não cansa. Mas nesse dia, a força que ele estava usando não era dele, era a força de Deus. Era a força de Deus. Já não era em si, ele ia ser quem estava lutando, mas era Deus que pegou no braço dele, pegou na mão dele e disse: eu vou te ajudar nessa guerra, eu vou te ajudar nessa guerra. Ele feriu os filisteus até ele cansar. Eu estou cansado, mas eu estou na guerra. Eu estou cansado, mas eu não largo a espada. Eu estou cansado, mas eu estou na presença. Eu estou cansado, mas eu estou na luta. Falei para você que ele mudou da espada, só não mudou. É isso que Deus está pedindo para você. Muda a mão da palavra. Não abandona a palavra. Não abandona a palavra. Medita na minha palavra. Na minha palavra. Agora assume eu da sua. Porque disse o salmista: não para mais uma espécie a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não morria naquela mandarada da sua. Só que agora não é porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Deus é fiel. Eu concluí. Ele se levantou, então ele se posicionou. Ele percebeu que ele estava vivendo mais um dia de guerra, mais um dia de peleja. E em guerra a gente entra de pé. E ele entrou na guerra de pé. E alguém pensou que ele não ia permanecer de pé, mas ele permaneceu de pé, porque o Deus que sustenta ele não deixou ele cair. O Deus que te sustenta não vai te deixar cair. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se indignarem contra você. Vou falar, posso falar? A vitória não foi atribuída à técnica, à força ou ao número de soldados. Foi Deus que interveio. Agora. Então isso prova que Deus luta com e por aqueles que não desistem. Isso prova que Deus luta com e por aqueles que não desistem. Deus luta comigo e luta por mim, porque eu não desisti.
Ele ensina que não é o ferimento que decide, é a permanência. Eu estou ferido, mas eu estou na guerra. Deus não procura perfeitos, Deus procura fiéis. Deus não procura perfeitos, Deus procura fiéis. Então, mesmo ferido, permaneça, mesmo cansado, lute, mesmo pressionado, segure a espada, porque o mesmo Deus que deu o livramento, a minha reserva, vai dar vitória para você também. Glória! Oh, maravilha! Eu encerro agora. E naquele dia, está escrito aqui, e naquele dia, o Senhor efetuou um grande livramento. Vou falar de novo. E naquele dia, o Senhor efetuou. O Senhor efetuou. Ou seja, Deus fez o que só Ele podia fazer. Deus fez o que só Ele podia fazer. O Deus que efetuou o livramento naquele dia vai efetuar livramento hoje. Não vou falar de novo, mas você melhor agora. O Deus que efetuou um grande livramento naquele dia vai efetuar um grande livramento hoje. E para você que já está com a mão levantada, Deus efetua livramento para a tua casa, Deus efetua livramento para a tua família, Deus efetua livramento para a tua vida. Enquanto você está aqui, Deus está dando ordem às pessoas a respeito da vida da tua casa, da tua família. Porque aqui no profeta de Deus vai dizer que hoje é Deus do grande livramento. Tem gente que pensava que você ia morrer na guerra. Tem gente que pensava que você ia morrer na peleja, na batalha. E eles vão até querer voltar para conferir, para ver se você morreu. Só que quando eles chegarem lá, eles vão se deparar com essa cena. Teus inimigos vencidos, e eles vão ter só que vou falar. E eles vão ter só que desfrutar dos despojos da guerra. Deus está dizendo, através da tua vida, ainda tem gente que vai ser abençoada. Até quem achou que você não ia conseguir, até quem achou que você ia parar e ia desistir, vai ter que entender que foi através da tua persistência, da tua perseverança, que Ele vai receber a bênção, a vitória, o livramento, a batalha da céu. Você falou isso, pregador, porque está no texto. E o povo foi onde ele estava. Onde ele estava? No campo de batalha. Somente para pegar o despojo. Ou seja, o inimigo foi vencido. Glória a Deus! Quando ele chega lá, já não tem mais filisteus, só tem ele e as armas, a espada da mão. E os despojos da guerra lá, pronto para ser retirado. E aí depois essa palavra vai querer parar, ela vai querer desistir. Vai valer a pena. Se Jesus desiste quando ele estava sangrando, sendo açoitado, nós não estaremos aqui hoje. Jesus pede para descer da cruz, nós não estaremos aqui hoje. Então, por amor de Jesus, está na guerra, vai sangrando, mas continua. Vai gemendo, mas continua. Sabe por quê? Porque você não está sozinho na guerra, você não está sozinho na peleja. Meu Deus que peleja contigo, e peleja contigo, peleja contigo, e peleja contigo, peleja contigo, e peleja contigo. Ele peleja por tua vida e
Fica ligado com isso, é oportunidade. Também nessa noite eu quero entregar a vida a Jesus, se reconciliar, aceitar Jesus. Eu quero orar por você, tem alguém? Se puder vir aqui na frente, eu levanto a mão que a gente vai orar por você. Convida Jesus para a tua guerra, convida Jesus para a tua peleja. Sim, irmãos, tem mais alguém? Declaração de bloqueio. Eu estou vivendo o que eu estou pregando agora. Ferido mais na guerra. Eu estou debaixo de boa, eu estou pregando. Eu estou com dor. Desde quando cheguei, desde quando saí de casa. Assim, eu processo de enfermidade. Mas eu estou aqui. Porque as guerras que eu travei até o dia de hoje só estou de pé por causa dele. Eu aceitei Jesus no ano de 2013, na Iadana. Eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Deus pregava a minha mãe e levou ela. Eu não era crente. Era minha mãe na terra. E quando eu levou minha mãe, eu fiquei muito bravo com ele, sabe? Muita raiva, zangado com Deus. Porque quem não prestava era eu. Usuário de cocaína, beberrão, vivia uma vida de prostituição. Esse cantor do mundo. Cantei quando a bucha veio, quando a sonhada, a americana, tudo vai, quem tem que achar. Quando talismã, e por aí vai. Gravei CD, gravei DVD, programa de televisão naquele tempo como Canal Livre, Repórter Cidadão, Mascate, Alô Amazonas, programa de rádio nas emissoras 101.5, 105.1, 94.3, 93.1, Casa de Show, como naquele tempo, quando era da companhia, Chave Menina, Poder Transformar, Problema da Água, por aí vai. Esses lugares que eu cantava. Pessoas ouviam minha voz quando estava no carro dirigindo na rádio, ou na sua casa. E um dia, muito parecido como esse, Deus usa um pregador da cidade de Óbidos do estado do Amazonas, e diz assim, aqui tem uma moça, tem uma pessoa que tem um familiar por nome de Tiago, da dona Marlon Tiago. Deus está falando que vai tirar ele da cocaína, das bandas de forró, e vai colocar ele no palco para cantar e para pregar a palavra de Deus. E ninguém sabia da minha família que eu usava cocaína. Ninguém sabia que eu estava aprisionado, então aquela era a minha guerra. Minha guerra era na bebida, era na prostituição, era no vício. Ela deixava a música porque a minha profissão era cantar. Eu ganhava dinheiro com isso. Eu era um profissional, tinha carteira de música e tudo. E quando Jesus me chamou de renunciar a tudo isso, Jesus me chamou de que abrir mão de tudo isso. Porque não existe evangelho sem renúncia. Jesus disse aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tomando a sua cruz e siga-me. Então, o Deus que tem me ajudado até aqui é o Deus que vai me ajudar. Vai continuar me ajudando. E Deus, ele muda a história e ele vai mudar a história desses dois rapazes que estão aqui na frente. Vocês estão se reconciliando ou aceitando Jesus? Se reconciliando. Diga assim, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões e as minhas iniquidades, segundo as multidões das tuas misericórdias. Lança por terra toda acusação contra a minha vida e escreve o meu nome no livro da vida.
porque hoje eu te aceito, te recebo, reconheço como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Diga amém. Deus é restaurado, duas almas se reconciliando. A palavra diz que a realidade na terra é igual no céu. Não aparece eles, sustenta eles, muda a história deles. Eu atuo toda a palavra contrária de derrota maldita acerca da vida deles. Aonde foi a vergonha, o Senhor deduz a honra, aonde rodou o pecado e a superando a graça em nome de Jesus. Levante sua mão, missionário, por favor. Eu lembro que a senhora Deus falou, filho, diga para ela que ainda antes, quando ela era uma substância informe, ela não tinha sido gerada, eu, Senhor, já a conhecia. E aqui não tem para onde eu fugir. Se eu for mais abismo, lá tu estás. Se eu for mais alto do céu, lá tu também estás. E esse Deus que te conhece antes do ventre da tua mãe, ele te alcançou. Lá na sede, lá na casa. E quando ele te alcançou, ele diz assim: eu tenho o controle da vida e da história dela. Lá não por levantar a sua regra. E Deus ele me fazia ver desde a tua infância, da tua caminhada. Ela não por levantar a sua regra. Então dizia, filho, eu sempre estive lá na live levar a sua regra. Eu sempre fui um pai presente. Eu sempre fui um Deus presente. De levar a candarada da sua mandará. Até nos dias e nos momentos incertos e improváveis, eu estava presente. Que parecia que não, mas eu estava presente. E eu sempre estive, e ainda estou. Você vai dizer para ela na noite deste dia: eis que eu faço uma coisa nova. Alabando rebacalamanada. Elevando porque eu sou um Deus de coisas novas, eu sou um Deus de surpresas, eu sou eu sou um Deus que trago à existência aquilo que não existe, e eu te visito desde a tua infância, para te dizer que todos os espíritos geracionais que rodeavam a tua família até o dia de hoje, todas as invertidas deles caem por terra agora. Eu não sou por terra maldições, palavras proferidas. Eu te preparo para viver um novo tempo, debatendo ele andará a serra na minha presença. Alabando como andar a súbia, e por esse aniversário da tua alma não irás entender, e também não irás impedir, porque também toda arma forjada contra a tua vida não é prosperar, contra a tua casa, contra a tua família, teu ministério, porque tem um Deus que peleja por ti. Alabando o crente, alaba a sua renegária. E Deus diz: eu pego pela tua mão direita e te digo assim: alaba a sua mandaralha. Pode ficar cansada, mas não vai parar. Alabando a sua mandaralha. Pode até ser abatida, mas não vai parar. Porque eu te sustento, eu luto por ti, eu luto pelos teus, eu sou contigo. Para cada braço. A senhora de vestido diz, que botou óculos agora, levante a sua mão. A senhora de vestido diz, que está de óculos, levante a mão. Porque meu Deus falava que por causa da energia ele desce dentro do calaite, eu levo a faculdade, a cuidarária, para livramento, meu Deus desce para dar livramento por amor da tua vida para alguém, para levar a sua da tua família. A abraçura dando que o laço estava armado, mas o anjo desce para desfazer o laço do passarinheiro. O anjo levanta e oferece, leva a raia.
ambulância recuando e cova fechando. Recuando e cova fechando. Ambulância recuando e cova fechando. O livramento nessa noite Deus está dando. E acredita no livramento aí, você vai levar livramento para tua casa, para tua família. Tu vai levar vitória, vai levar libertação. Se tu adorar nessa noite, meu irmão, Deus vai quebrar macumba, feitiço e maldição. Se tu adorar nessa noite, meu irmão, tu vai levar vitória, vai levar libertação. Se tu adorar nessa noite, meu irmão, Deus vai quebrar macumba, feitiço e maldição. Se tu achar nessa noite, desfaz esse trabalho nessa marcha de terra. O nome dela, desfaz esse trabalho nessa marcha de terra. O nome dele, o nome da família dela, só esse trabalho nessa marcha de terra. O nome dela, desfaz esse trabalho nessa marcha de terra. O nome dele, o nome da família dela, lá no cemitério, ele desfaz, lá na mata virgem, ele desfaz, lá na encruzilhada, ele desfaz, lá no cemitério, ele desfaz, na mata virgem, ele desfaz a encruzilhada, na cachoeira, ele desfaz. Ele desfaz, olha, Jesus vai desfazer, laço de morte preparado para você. Jesus vai desfazer a obra de subir miséria para você. Ele desfaz. O meu Deus que manda aqui dizer que Ele vai te surpreender.
tirar a sua vida, mas o Senhor mandou um anjo, e ele teve misericórdia. E quando o anjo recebeu a ordem que veio de Deus, era para o inimigo não tentar a tua vida tirar. Mas nessa noite, meu irmão, olha o que Deus manda aqui dizer, que mais uma vez ele desfaz o laço de morte contra você. Porque aqui enquanto eu orava, uma visão meu Deus me dava, um espírito por trás de ti, ele se materializava. E quando ele se materializava, eu dizia no meu coração, é que o inimigo ainda não desistiu de tirar a vida dele, não. Mas porque você veio hoje aqui, manda dizer assim o Senhor para ti, ele não vai te tocar, porque o guarda de Israel